Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Rua Montevidéu, 1191. Nós estamos aqui no culto da quinta-feira da Vitória. E nós entendemos que vitória não é só para a pessoa vir aqui fazer uma campanha barata porque está precisando de alguma coisa, porque quer uma porta aberta, quer uma resposta, mas a verdadeira vitória passa pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus pode mudar o estilo da nossa vida e do nosso rumo. Você pode ter uma vitória que é momentânea, ela é focal, é de algum fato. Mas se você quer ter uma vida vitoriosa, ame a palavra de Deus. E nós vamos aqui trazer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma argumentação que é dela. Não precisa da minha retórica. Certo? A minha pregação pode ser fraca a nível da minha retórica, a nível de todo o meu desenvolvimento de pensamentos aqui para você. Posso ser uma argumentação muito fraca, mas ela tem o poder inerente a ela. Quando você cita a palavra, quando você fala da palavra, há um poder que pertence à própria palavra, independente se o pregador está ungido ou não, está muito bom ou não, se está pregando o sermão espada ou sermão punhal. Não sabe? Sermão espada é chato e longo. Sermão punhal é curto e incisivo. Não importa se é sermão punhal ou sermão espada. A palavra de Deus, ela tem um poder que pertence a ela. É mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Mas vamos aqui ao texto, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou pregar sobre o seguinte tema que eu quero trazer aqui para você: rejeite a preocupação e viva em paz. Quem quer isso aí? Tá doido? Até eu. Quem é que não quer viver em paz? Preocupação é algo dos tempos da pós-modernidade, não é? Esse tempo que nós estamos vivendo, dessas demandas da vida, deixam as pessoas ansiosas, preocupadas, que leva à ansiedade, que é um sintoma de medo e uma preocupação excessiva. Eu quero deixar como texto base para vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui na minha introdução, vamos entender um pouquinho o ser humano. O ser humano com as suas fragilidades, não é? Você sabia que o homem já nasce morrendo? Você sabia? Pastor, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia. O ser humano já nasce morrendo. Quando ele nasce, já existem células em cadência degenerativa. Já existem até células mortas, em processo degenerativo. O camarada já nasce morrendo. Por isso que Davi diz no Salmo 51, versículo 5: em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Já nascemos debaixo do pecado. E a lei do pecado, ela traz o quê? Fragilidade. A lei do pecado traz o quê? A doença, o mal. Então, nós temos as nossas fragilidades, certo? Isso é um dado importante para a gente entender o ser humano. A outra questão é que o ser humano, ele tem as suas limitações. Pode ser inteligente, pode ser bilionário, pode ser o que for, pode ser muito santo, cheio do poder, mas todo ser humano está limitado a tempo, espaço e circunstância. É a tríade da limitação humana. Todo mundo pode ser inteligente, cara fera, riquíssimo, está limitado a tempo, espaço e circunstância. Quer ver? Tempo: 9 meses para nascer, 1 ano para falar mamã e começar a andar, 12 anos para descobrir que papai e mamãe não são super-heróis e que o mundo não é uma fantasia, 21 anos aproximadamente para atingir uma certa maturidade,
30 anos para atingir o limite da maturidade, a partir daí acumula experiência, e quando ele pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Tá sério, mano. E aí tem um dado, minha gente, tem um dado interessante. Sabe qual é o dado? O dado é o seguinte: é que se o camarada for Zé Bobão aos 35 anos, vai ser Zé Mané aos 40, vai ser Bocó aos 45, porque depois dos 30, 31, 32, uns são 29, aí tem uma faixa não exata, que nós não estamos falando de ciências exatas, né? Uma faixa maleável, mas depois dessa maturidade o homem só acumula experiência, não dá mais para amadurecer, já era, né? Então nós estamos limitados a tempo, estamos limitados a espaço, só podemos ocupar um espaço de cada vez. Estamos limitados à circunstância. Eu cheguei atrasado no primeiro culto aqui por causa do trânsito. Eu cheguei atrasado, circunstância. Você se programa para ir num lugar, aí tem uma carreta virada na Avenida Brasil, já era, não passa. Então, circunstância, passa mal, acontece um acidente. Então, todos nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstância. Todos nós estamos limitados às nossas fragilidades. Para você não pensar que a fragilidade é uma coisa só sua, é minha também. Eu também me preocupo. Mas nós precisamos aprender algumas coisas, porque a gente pode estar arrumando preocupação ou canalizando a nossa energia para uma preocupação totalmente equivocada. Um outro dado interessante para a gente aqui conjecturar sobre essa questão de preocupação é que, por mais que você possa não admitir, existe uma preocupação maléfica e uma preocupação benéfica. Você sabia disso? A preocupação benéfica é aquela que está em níveis normais, que faz o quê? Que faz com que você seja zeloso, cuidadoso, é a preocupação benéfica, produtivo, que faz você ser uma pessoa honrada, porque você tem preocupação com o seu nome e com a sua reputação. Olha aqui, essa preocupação é benéfica, níveis normais. Essa preocupação, ela promove, sabe? A sua imaginação, as suas ideias, a sua mente, e ela te dá forças para você superar obstáculos. Esta é uma preocupação em níveis normais, o que nós chamamos de uma ansiedade em nível normal, que ela é benéfica, estimula a imaginação, sabe? Faz você lutar pela vida. Essa preocupação é benéfica. Agora, a preocupação exacerbada, que é sintoma de medo, essa preocupação que produz uma sensação desconfortante de dor e apreensão ligada a um acontecimento que ainda não aconteceu. Esta preocupação, esta é maléfica. A preocupação exacerbada, que leva a uma ansiedade exacerbada, que é a preocupação exacerbada, ela envenena o pensamento, você só vê o que dá errado e nunca o que dá certo, ela gera um impacto no cérebro, que pode produzir deformações químicas e físicas, ela paralisa o teu potencial, inibe a tua capacidade de percepção e de ação. E esta preocupação excessiva, ela pode produzir irritabilidade, perca do sono, insônias, gastrite, taquicardia, pressão alta, perca da fome ou glutonaria. Olha, tem para uns que quando está preocupado demais, perde a fome. Sou eu. Eu, se estiver muito preocupado, eu perco a fome. Outros, muito preocupados, aí vira um glutão. Isso é verdade. Então, essa preocupação não é salutar, ela é maléfica. Mas eu sei que você está dizendo, pastor, está tudo bem? Já deu aí uma panorama, uma ideia? A questão é a seguinte:
Como é que eu posso rejeitar a preocupação e viver em paz? Porque a preocupação excessiva tira a nossa paz, a alegria da vida, o equilíbrio emocional e perturba a nossa vida. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Dá a receita aí. Segura, irmão. Vou dar uma receita aqui para você. Número 1. Se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, número 1, analise o porquê. Por que você está preocupado? Quais são os motivos? Porque como é que você vai consertar uma coisa se você não sabe o porquê? Como é que você pode consertar alguma coisa se você não analisar o motivo dessa preocupação? Só em você analisar o motivo porque você anda preocupado, pode ser a solução para você ter paz. Porque você vai na raiz do mal. Pode ser, não estou afirmando peremptoriamente que vai ser a solução. Pode ser. O salmista, no Salmo 42, versículo 11, ele diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele faz uma pergunta para ele, não pergunta para ninguém. Eu estou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano. Ele pergunta para ele, e ele mesmo responde: espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é meu Deus e a salvação da minha alma. Então, em primeiro lugar, é você perguntar a você. Você precisa perguntar para você, que talvez com isso você pode diminuir o grau de intensidade dessa preocupação e até resolver o problema que está produzindo a preocupação. Número 2, se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, você precisa saber corretamente o valor das coisas. E eu te explico. Aqui está o motivo de preocupação. Olha o que Jesus falou em Mateus 6, 25 e 33. O início e o final de uma série de ensinamentos lindíssimos. Jesus disse: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido. E no 33 ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está um segredo, meu filho, para você entender o valor correto das coisas. Vida mais do que mantimentos, corpo mais do que vestido, você mais do que qualquer coisa, reino de Deus mais do que minhas prioridades. Você precisa saber a escala de valor, ok? A vida vale mais do que a comida. O corpo vale mais do que o vestido. As pessoas valem mais do que qualquer coisa. E o reino de Deus vale mais do que as minhas prioridades. Se você entender a posição correta do valor de cada coisa, você pode evitar um monte de preocupação. Você quer ver? Tem gente preocupada com a roupa e não preocupa com o corpo. É preocupado com a roupa. Mas com a higiene e a saúde, neca de pitibiriba. Não é preocupado. Não é preocupado com a higiene. Sabe? Tem gente de roupa bacana, mas é porco. Se veste bem, mas tem um medo, parece até gato, tem um medo de água. Eu vou dizer uma coisinha aqui, porque eu falei no primeiro culto, tem que falar no segundo também. Pastor, o senhor pesquisou? Claro. Eu vou dizer até um negócio assim, meio até sem graça, mas eu não tenho papá na língua, eu vou dizer a mesma coisa sem graça, porque eu não quero nem saber se vai ficar com graça ou sem graça. Tem a ver com a minha classe, com os homens. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma vergonha que eu vou dizer aqui. 80% dos homens que vão no banheiro não lavam as mãos. Vai num banheiro público de aeroporto, de rodoviária, de qualquer coisa, pode ver a cena. Eu sei o que é que eu estou falando. 80%. Sabe? Interessante, né? Preocupado com a roupa, mas com a higiene não. Preocupado com a comida, mas com a vida não. Preocupado com coisas, mas com pessoas não. Eu já falei aqui em outra mensagem, vou repetir, porque tem coisa que tem que falar em umas 10 mensagens. Essa deve ser a terceira que eu falo, faltam 7. Tem gente que valoriza mais o carro. Por exemplo, tem irmã que fica olhando o marido alisar o carro, ela diz: eu queria ser esse Fusca.
Ah, se eu fosse esse Fiat. O cara alisa mais o carro do que a mulher, rapaz. Sabe? Uma vez tinha uma propaganda na televisão da ambulância. A propaganda que fizeram, não me lembro de qual era o objetivo, mas era engraçada a propaganda, que a ambulância no hospital, aí o cara diz assim, tem que sair para socorrer um paciente. Aí o motorista da ambulância disse, não, acabei de lavar a ambulância, está chovendo, não vou sair não. Vocês se lembram dessa propaganda? A propaganda é engraçada, interessante, mas é isso. Coisas são mais importantes que pessoas. Sabe? O cara se preocupa com o carro, com o pneu do carro, com a mola do carro, porque só leva 4 pessoas, 5... Amortecedor fica muito forte. Eu fico olhando essa palhaçada, meu irmão. Meu carro só leva 4. É uma porcaria, uma lata velha miserável dessa que vai estragar, não vai ser para porcaria nenhuma. E o cara cheio de mise-en-scène. Sabe? Preocupado com o vestido velho que a outra usou, a blusa, a sandália. Briga! Sabe? Preocupado que emprestou uma coisa que é perecível, que amanhã estraga, não vale porcaria nenhuma. A pessoa vale mais. Está tão preocupado com as suas prioridades que esquece-se de Deus. E o homem sem Deus é um eterno insatisfeito. É o vazio existencial que o homem tenta preencher com bebida, com cigarro, com devassidão, com sexo. E não vai conseguir, porque o vazio existencial só o Criador preenche na criatura. E quando Deus é o primeiro da tua vida, você se completa. Você precisa saber exatamente uma escala correta do valor de cada coisa, porque você está se preocupando com bobagem, quando você não sabe o real valor daquilo que está levando, motivando a sua preocupação. Você pode cortar e viver em paz. Terceiro, se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, transfira a sua preocupação para Jesus, como diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós, e a palavra é forte, lançar. O que é lançar? Lançar. Tu que não segurasse essa tralha, meu irmão. Isso aqui é lançar, meu irmão. Isso aqui é lançar. Sabe? Lançar é atirar tudo em direção ao outro, confiando que o outro vai segurar. Eu não estava muito confiante não, mas eu tinha que usar ele como exemplo. Eu estava com medo dele deixar escapulir. Mas tudo bem, isso aqui é lançar, está aqui. Toma! Ele segura. É isso que o Senhor está falando com você. Não fica aí com essa preocupação na tua mente, no teu coração, não. Lança para Jesus. Lança sobre Ele, que Ele vai cuidar de você. Em quarto lugar, se você quer que a preocupação saia de você e você viva em paz, se você quer rasgar a preocupação da sua vida, se você quer rejeitar a preocupação da sua vida, aprenda a apresentar corretamente as suas petições a Deus. E a Bíblia ensina. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 é um texto interessante que nos ensina corretamente como tem que ser a nossa oração. Diz lá que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas nós precisamos fazer com que as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Tem 3 coisas aqui que ele ensina. Primeiro, fale tudo que está perturbando você com Deus. Fale tudo. Em tudo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo. Desembucha, meu filho. Fala tudo. Mas pastor, ele sabe. Oh, que lindo. Que novidade é essa? Ele sabe, pastor. Senhor, tu sabe de tudo. Ele quer te ouvir. Ele quer que você fale. Senhor, é aqui, eu estou fazendo assim. Ai, é besteira, eu tenho feito essa bobagem aqui também. Senhor, eu tenho que romper com isso. Senhor, eu não sei como é que eu vou resolver aquilo. Deus quer ouvir detalhes do que te perturba, do que te incomoda da tua petição. Eu estou com vergonha, pastor, para falar com Deus.
pastor, eu estou com vergonha, mas vou ficar sem graça de falar com Deus. Por que tu acha que Jesus em Mateus 5 ensinou a oração um segredo? Tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu aposento, fala teu pai em oculto, e teu pai que vê secretamente te responderá. Uma coisa que nem tu fala para ninguém, mas só fala para Deus. Por exemplo, Senhor, eu tenho 30 anos de idade, não pego nem resfriado de irmão. Senhor, eu não vou ficar solteira a vida toda. Manda um macho, crente, servo de Deus, para cuidar de mim, para me amparar. É isso? Então diga, minha irmã. Fala isso, você está doida por isso? Fala, filha. Abre essa tramela e fala, minha querida. Tu tá doida por isso? Tu é o quê? Tu é de outro planeta? Tem que falar. Senhor, eu vou direto. Eu quero casar. Pronto. E você também, ó camarada. Eu vou pedir a Deus. Deus sabe das minhas necessidades. É um gaiato. Senhor, tu sabe, me arruma uma coisinha mais ou menos boazinha para mim. Deus, o que tu quiser me dar, me dá. Não. Isso é problema teu, o meu não é esse. Senhor, me dá uma serva assim bonitinha, sabe, que me entenda, que me ame, que seja fiel, que eu possa construir uma história com ela. Qual o problema de falar isso? Você tem que dar detalhes. Você está preocupado com isso, então tem que contar para ele. O que é que te preocupa? Meu filho. Mas o que é do teu filho que está te preocupando? Você tem que falar. O que é que da tua filha? Senhor, essa garota está estranha, eu não sei o que é que ela anda fazendo. Ela não me fala, ela está estranha. Senhor, me dá uma direção. Tem que falar, meu filho, tem que abrir a boca. Primeiro, você tem que falar tudo na oração. Segundo, diz o texto, com súplicas, com clamor. Terceiro, com ações de graça. Eu te dou graças, Senhor, por tudo isso que está acontecendo. Bendito seja o teu nome. Eu te dou graças pela vida. Eu te dou graças por tudo. Você já abriu a tua boca para render graças ao Senhor? Rendei graças a Deus, meu irmão. Abra aí a tua boca, meu filho. Dá graças a Deus por hoje. Dá graças a Deus pela vida. Dá graças a Deus pelo livramento que você nem vê. Em tudo dai graças. Graças a Deus por tudo. Agradece, não vai agradecer por quê? Vem ver minha vida. Vai ser o quê? Uma porcaria, nada dá certo. Tu murmura. A murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Deus não suporta a murmuração porque você está dizendo que Ele não é Deus suficiente. A murmuração, esse é o problema da murmuração. Quando você está murmurando, está dizendo, Deus, tu não está sendo Deus como tu tinha que ser Deus. Ai, meu filho, acabou para você. Então não murmura não. É em tudo dai graças, Senhor, eu te dou graça, o negócio está feio, está apertado, não sei como é que vai ser, mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pelas vitórias do amanhã, graças a Deus pelas portas que ainda vão se abrir, graças a Deus por essas que estão fechadas, graças a Deus por essa luta que está me ensinando a temer o teu nome, em tudo dai graças, abra a tua boca, meu irmão, e renda graças a Deus. Querido, em quinto lugar, se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, não ambicione algo acima da sua capacidade. Paulo diz em Romanos 12:16, que nós não devemos ter a ganância das coisas altas, mas devemos nos acomodar às humildes. Ah, pastor, quer dizer que eu não tenho direito a crescer? Não é nada disso que Paulo está ensinando. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo está dizendo, querido, não queira uma coisa maior do que a sua capacidade. Na parábola dos talentos de Mateus 25:15, diz que o Senhor entregou o talento a cada um conforme a sua capacidade. Meu Deus não é ilógico nem insensato.
Você está querendo uma coisa que você não tem estrutura emocional, não tem estrutura física, não tem estrutura mental para suportar. Vai arrumar um monte de preocupação para a tua vida. Você quer uma coisa que você não pode. Para de querer aquilo que você não pode. Pessoa só vive em função da vida dos outros e não em função da vida deles. Você precisa aprender a viver em função da sua vida, sabe? E de não querer uma coisa que você não vai saber lidar e não vai ter a capacidade para manter, e depois o desastre vai ser pior. Isso traz muita preocupação quando a gente quer uma coisa que é maior do que nós mesmos.